Defensoria Pública da União esclarece que não é necessário entrar com ação de revisão do FGTS. Calma, assista o vídeo até o final para você entender esse esclarecimento da Defensoria e principalmente a minha posição, a posição de um advogado sobre essa questão. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje eu quero trazer para vocês um esclarecimento da Defensoria Pública da União sobre a revisão do FGTS. Nesse esclarecimento, a Defensoria orienta os trabalhadores a não entrarem com a revisão do FGTS. Entretanto, eu quero esclarecer para vocês alguns pontos e você, trabalhador, depois de ouvir o que eu tenho para te falar, você vai tomar a sua decisão. Se esse conteúdo for importante para você, se inscreva no nosso canal, deixa o like. Sem mais conversa, vamos aqui para o esclarecimento da Defensoria. Pessoal, olha aqui, Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Vem aqui a seguinte informação. Defensoria Pública da União esclarece ação para a mudança de índice de correção do FGTS. E aí vem, as unidades da Defensoria Pública da União, DPU, têm sido procuradas por muitas pessoas solicitando habilitação em ação civil pública ou ajuizamento de ação individual para o recálculo da correção monetária da recomposição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, a partir de janeiro de 1999, por meio de índice que reflita melhor inflação do que atualmente utilizado, a taxa referencial. Seguindo para o segundo parágrafo, em 2014, após atender um volume grande de solicitações de assistência jurídica gratuita relacionadas a esse assunto, a DPU ajuizou uma ação civil pública, ACP, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que recebeu o número, traz aqui o número do processo. A ação civil pública foi de início julgada improcedente, houve recurso de apelação pela DPU, o qual ainda não foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. A decisão nessa ação civil pública da DPU, caso favorável, beneficiaria a todos os trabalhadores de baixa renda ou não. Pessoal, fica comigo até o final. Eu vou explicar essa questão para vocês. E para fechar, a DPU esclarece que não é necessário entrar com ação neste momento ou solicitar habilitação no processo da ACP, Ação Civil Pública, o que não é possível em ação coletiva. Assim, não há necessidade de procurar a DPU com esse objetivo agora. É preciso aguardar o fim do julgamento da DI 5090 no STF e verificar o seu impacto nas demais ações, o que inclui ação civil pública. Se o julgamento no STF for favorável, caso o TRF4 dê provimento ao recurso da DPU na ação civil pública e depois não houver mais a possibilidade para que nenhuma parte recorra, trânsito em julgado, deve ser publicado um edital a fim de comunicar aos interessados para que proponham ações individuais com o objetivo de executar a decisão favorável. Defensoria Pública da União. Meus queridos, olha o que está sendo falado aqui. A Defensoria Pública basicamente tem orientado trabalhadores a não entrarem com ação de revisão do FGTS e também não se habilitarem na ação civil pública, uma ação coletiva que a Defensoria Pública ajuizou pedindo a revisão do índice de correção do seu FGTS. Segundo essa orientação, a decisão que for tomada na DI 5090 vai favorecer todos os trabalhadores. Meus queridos, o meu ponto de vista, a minha opinião sobre essa questão. Veja que a DI 5090, que é o processo que vai decidir se os trabalhadores terão ou não terão direito de uma revisão, de uma troca do índice de correção do seu FGTS para um índice mais favorável, que dê um rendimento maior para o trabalhador, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja que a Defensoria Pública da União não vai julgar essa questão. Quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal. A palavra final é do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, quando julgar a DI 5090,
pode modular os efeitos da decisão e reconhecer o direito de revisão do FGTS apenas para trabalhadores que entrarem com ação judicial antes do julgamento da DEI 5090. Rodrigo, peraí, você está me dizendo que o Supremo Tribunal Federal, na hora de julgar a DEI 5090, pode reconhecer a revisão do FGTS apenas para quem entrou com a ação de revisão do FGTS? Sim, existe essa possibilidade. Rodrigo, isso pode acontecer? Pode acontecer. Veja que se caso isso acontecer e você seguir essa orientação da Defensoria Pública e não entrar com ação judicial, você, trabalhador, pode ter o seu direito não reconhecido. Então, você, trabalhador, que seguir essa orientação, saiba que você tem o risco de não ter o seu direito reconhecido se o Supremo Tribunal Federal reconhecer o direito apenas para os trabalhadores que entraram com a ação de revisão do FGTS. Logo, eu quero trazer para vocês 2 pontos. Primeiro, a Defensoria Pública não vai julgar a DEI 5090. Quem vai julgar é o STF. E o STF, sim, pode reconhecer apenas para quem entrar com ação judicial. Rodrigo, mas eu acho isso injusto. Eles deveriam pagar para todos. Concordo com você. Rodrigo, na minha opinião, eles deveriam pagar de forma automática para todos os trabalhadores. Concordo com você. Rodrigo, eu também acho que a Defensoria está me orientando. Eu vou seguir essa orientação também, meus queridos. Eu acho muito interessante a sua opinião, mas é importante eu trazer para vocês aqui os riscos de você seguir essa orientação e os riscos de você tomar essa decisão. E principalmente, levando em conta decisões anteriores, levando em conta a pandemia da Covid-19, o Supremo pode sim ter uma decisão política sobre essa questão. E aí você, trabalhador que optou por não entrar, precisa saber desse risco e depois não venha chorar, botar a culpa na Defensoria. Você é um adulto, você segue aqui o nosso canal, você sabe dos riscos, sabe das vantagens, das desvantagens, então você vai tomar a sua decisão de forma consciente. Algumas pessoas têm me procurado, Rodrigo, mas e essa orientação? Eu sigo, não sigo? Minha orientação: entre com a sua ação judicial, fique garantido, porque existe sim o risco do Supremo reconhecer apenas para quem entrar com a ação judicial. Rodrigo, mas essa orientação da Defensoria? No meu ponto de vista, você que seguir essa orientação e optar por não entrar com a ação judicial, saiba que existe o risco do Supremo reconhecer o direito apenas para quem entrar com a ação judicial. Então você, trabalhador, depois de ouvir a minha posição e esses argumentos, tome a sua decisão de uma forma consciente. E eu já vou te adiantar aqui, Rodrigo, qual a sua opinião como advogado? A minha opinião é que o Supremo, na hora de decidir essa questão, deve reconhecer apenas para quem entrar com ação judicial. Rodrigo, o Supremo pode julgar de modo diverso? Pode, mas o direito não socorre quem dorme. Então, neste caso, eu preferiria pecar pela ação do que pela omissão. Logo, eu entraria com a minha ação judicial. Temos aqui o passo a passo para você fazer sem advogado, sem custo algum. Não custa nada, vai lá, entra com a sua ação judicial, fica garantido. Rodrigo, mas e se dá errado? E se o Supremo não reconhecer o direito? Em primeira instância, não tem condenação de custas de honorário no Juizado Especial Federal. Logo, você, trabalhador, não vai ter que pagar nenhum custo de advogado ou até mesmo custos processuais. Basta não recorrer. E aí você vai ter aí mais um conhecimento. Você que entrou com a sua ação judicial sem advogado, você já tem agora o conhecimento de como funciona um processo judicial, fica aí de experiência para a sua vida. É basicamente isso a minha opinião sobre essa questão. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço, tchau, tchau.